E o momento atual é muito, muito complexo, em definição política, em definição de política monetária. Eu acabei nem trazendo isso na abertura, mas o cenário de política monetária mudou bastante também ao longo desse ano, né? Expectativa de juros altos por mais tempo, assim como... Na verdade não mudou, né? Vai ficar como tá, esse é o problema. É verdade. Acho que a expectativa mudou, né? O pessoal esperava que ia cortar, mas não vai tão cedo. E tudo isso em meio a uma crise institucional que agora atinge o Centrão como a gente na nossa história, a não ser aquelas das últimas décadas, né, com Lava Jato e também Mensalão. Então eu queria começar buscando entender um contexto geral, assim, qual que é a visão de vocês, dado tudo que está rolando no Brasil? Charlão, você com a visão até de fora para dentro, né, você que está observando as coisas à distância, o Urich que, participou do nosso primeiro episódio e volta aqui 37 episódios depois. Seria bem legal entender qual que é a visão que vocês possuem para o Brasil nesse momento, com tanta indefinição acontecendo. Boa noite, meus queridos. Então, boa noite. Posso começar aí, Urich? Vai embora. Cara, então, basicamente, acho que o Brasil foi muito afetado por essa questão do cenário do juro, e por mais que eu não goste desse governo, a gente tem que ser justo. Então ele foi pego no contrapé, ele gastava demais e estava apostando numa possibilidade de uma queda de juro para chegar na hora da eleição, talvez com 12, 11, ou caminhando até para menos, mas podendo falar que estava caindo de forma muito acelerada o juro. Veio a guerra com petróleo a $100, que já é o preço, que pode até chegar a 150. Você não tem como reduzir o juro, o governo não pode dar essa marretada. Primeiro que o Banco Central é independente, mesmo que não fosse independente, a inflação iria explodir já agora. Então, o primeiro ponto é, o governo foi pego no contrapé porque estava contando com algo que não aconteceu. Ele estava contando com uma coisa que provavelmente iria acontecer, mas não aconteceu, e que acontece muito no mundo. Então, na questão do juro, a gente foi pego no contrapé, e esse ponto da investigação que agora chegou no Centrão, eu não acho que seja algo inocente, né? Porra, cara, olha que baita coincidência. Logo agora que o candidato da oposição, apoiado pelo Centrão, estava subindo, porra, agora o Centrão foi pego em corrupção. Cara, provavelmente, né, eu não posso acusar ninguém, o Centrão, ele está envolvido com uma porrada de coisa há muito tempo. Agora que decidiram pegar os caras que estão na cabeça de toda essa organização, seja do Banco Master, seja de outros casos. Quem não lembra aí de político famoso, que eu não vou falar o nome agora, que sustentava amante com dinheiro do parlamento lá, ele até renunciou, ela saiu na capa da Playboy, foi uma história famosa. Então, essa história do Centrão estar envolvido em algo, provavelmente sempre aconteceu. Agora, você chegar ali, apontar o dedo, pegar, mostrar o caso, quanto recebia, como recebia, logo agora, eu não acho que é uma coincidência, eu acho que é um fato de que provavelmente esse governo, através de algum tipo de ajuda, vai mirar daqui para frente no Centrão para desestabilizar. Para encerrar, eu acho que o que provavelmente aconteceu é o seguinte: Centrão, você vem comigo? Não, não vou com você, governo. Ah, então beleza, então fica aí, mas você vai sofrer as consequências. Então, eu sou até favorável a investigar tudo. Eu estou só olhando de cima e falando. Provavelmente o que aconteceu é que o Centrão não quer ir junto, então é meio que vai sofrer as consequências. Até onde vai essa consequência, aí eu não sei. Perfeito. Sem dúvida, a questão a política é jogo sujo, e a gente vai acompanhar isso ao longo dos próximos meses, até chegar à eleição. Por isso, eu não acredito que está decidido e que temos favorito, por mais que nas enquetes de pesquisa e até nas casas de apostas ou mercados preditivos apontem agora o favoritismo, liderança do Flávio Bolsonaro. Para mim, ainda o jogo está aberto e a gente vai ver esse tipo de evento ocorrendo ao longo dos próximos meses. Na questão econômica, o Brasil, se por um lado ele foi pego de surpresa com a guerra, alta de petróleo e essa incerteza, por outro, ele tem sido beneficiado pela fraqueza do dólar mundo afora, pelo dinheiro estrangeiro que está buscando emergentes, e o Brasil, especialmente por conta da guerra, acabou se destacando mais por exclusão, foi sobrando, quem é que está melhor na foto ou menos pior, ou pode sofrer menos e tem algumas
vantagens competitivas, é minerais, é petróleo, que até alta de petróleo prejudica pela inflação, mas favorece pela pauta de exportação. Então, por essa ótica, o Brasil até foi beneficiado. O dólar está aí, chegando 4,89. No começo do ano, ninguém imaginava que isso pudesse acontecer. E agora, pelo menos, se o petróleo sobe, pelo menos o câmbio caindo pode compensar ou até neutralizar esse efeito na inflação. Agora, a queda de juros, que ela não estava totalmente contratada, não em velocidade. Em direção, sem dúvida, era a queda para o início desse ano. Eu ainda acredito que o Banco Central seguirá reduzindo, mas com mais receio por conta desse choque inflacionário, que é pontual, é por conta da guerra, não é o que a gente teve durante a pandemia, não é o que a gente teve ali até com todo o gasto fiscal, os auxílios emergenciais, agora é diferente, mas acaba impactando a inflação, que já vinha alta, né? A gente fala de inflação que está controlada, mas está estacionando num nível elevado, ainda está acima de 4%, né? Então, ainda tem... O Banco Central vai ter bastante trabalho pela frente. Posso trazer uma provocação aqui, Stetter? Manda bala. Eu escrevi a minha newsletter de hoje, eu fiz um resumo do papo que eu tive semana passada com o Ricardo Kazan, é um sócio aqui do BTG, teve um evento aqui no BTG, é o primeiro painel de ETFs que o BTG fez, o ETF Day, e o Kazan é um dos... Puta, sempre que eu queria falar de commodities, eu conversava com o Kazan, isso lá na Novos, na Legacy, agora ele está no BTG, e a gente teve um papo, e a conclusão do papo, até escrevi na newsletter, né? O cenário está muito bom para commodities, isso significa que é péssimo para o resto do mundo. E o Kazan, ele trouxe lá algumas estimativas de impactos na sociedade, né? A gente já está vendo voos sendo cancelados na Europa, né? Foram, acho que, 2 milhões de pessoas que não voaram nas últimas semanas por falta de... as companhias aéreas já tendo que racionar querosene, e ele fez lá uma conta de que a gente tem uns 20 dias de estoque lá na Europa para viajar. Então, os termos racionamento e tudo mais, isso começa a entrar mais em discussão no outro lado do mundo. E eu até fiquei pensando, pô, mas o mercado parece estar calmo demais para esse tipo de notícia, né? Caramba, pô, a gente tá falando de racionamento, o pessoal não vai viajar de avião, né? Pô, a Copa do Mundo tá aí, daqui a pouco os caras vão vir comprar a Copa, né? E o mercado tá calmo, tá? Até fez um paralelo com a Covid, né? Pô, demorou tanto para a Covid ali, o pessoal cair a ficha, né, parece que até o paralelo que ele fez foi que o Estreito de Hormuz está fechado já há uns 2 meses. Aí parece que a população aprendeu no mundo a viver. Não precisa de tudo isso de petróleo. A gente aprendeu a viver, só que é gradualmente até que de repente o impacto ali. Enfim, isso aí de certa forma está preocupando vocês? Como é que vocês estão vendo isso tudo? Eu pareço ser é difícil falar que eu sou mais pessimista com o Urich na sala, que é perigoso, mas como é que vocês estão vendo isso daí? Fala aí, Urich, depois eu... Essa fama é indevida, hein? Essa fama é indevida, mas vamos lá. Eu confesso que eu compartilho desse receio. Pô, não pode ser, a gente tá no pior conflito com impacto em energia em décadas, o mercado americano, especialmente, fazendo máxima histórica, atrás de máxima histórica, e aqui a gente chegou perto dos 200 mil pontos, agora deu uma retrocedida, ainda assim estamos no patamar elevado na Bolsa Brasileira. É certo que estamos produzindo menos e fornecendo menos petróleo e gás natural para o restante do mundo. Por que isso não impactou de verdade, né? Tem algumas explicações. A primeira delas, apesar de termos Iraque praticamente sem nenhum fornecimento de petróleo, Kuwait também não, a Arábia Saudita está conseguindo desviar boa parte da produção pelo Mar Vermelho. Então tem lá o oleoduto, o gasoduto, e eles estão conseguindo escoar parte da produção. Emirados Árabes Unidos, uma parte também. Não tanto quanto a Arábia Saudita, houve uma perda, mas estão conseguindo fornecer algo. O Irã, até pouco tempo atrás, antes do bloqueio naval americano, ao que constava, também estava conseguindo manter o fornecimento. Depois do bloqueio,
também não temos certeza o quanto que foi impactado de fato e se o Irã parou de fornecer qualquer coisa ou se está mantendo. Então, além disso, os países estão liberando reservas estratégicas. A notícia que eu acabei de ler aqui na Bloomberg é que na semana passada os americanos liberaram a maior reserva, a maior quantidade, maior até do que quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Então, há uma compensação da perda de petróleo no curtíssimo prazo. E o mercado também se adapta, essa é a verdade. A capacidade de mobilização, de adaptação das empresas e também dos consumidores é enorme. Alguns países estão destruindo já a demanda, economizando e orientando a população para consumir menos petróleo, ficar mais em casa, evitar voar. Mas a gente vê os produtores americanos, as refinarias agora aumentando a produção de combustível de aviação. É óbvio, o crack spread, né, o lucro no refino da querosene aumentou brutalmente. Então, as empresas redirecionam os esforços para fornecer agora esse combustível. Então, o mercado está se adaptando e alguns defeitos do fechamento do estreito ainda não se manifestaram por completo. Aí é questão de defasagem. Por exemplo, alimentos, que tem a ver com transporte, tem a ver com fertilizantes, que já aumentou, mas não impactou a colheita atual, vai impactar talvez nos próximos meses ou no próximo semestre. Eu ainda acho que teremos um choque de realidade das consequências da guerra no fechamento do Estreito de Hormuz. Então, faço todo esse monólogo para dizer que acho que sim, o mercado está complacente com a situação mundial.